Aí, estamos gravando então. Vamos continuar com a nossa aula da história da computação. Nós paramos nesse slide onde a gente explicou aí o primeiro bug registrado na informática, né, que foi a mariposinha que pousou no relé. O relé esquenta um tanto e os insetos acabam procurando e, né, pousou ali e gerou mais calor, fez acumular o calor, digamos assim, e acabou queimando. 1946 nós temos o ENIAC, tá? Vocês vão ver que a partir de agora esses acontecimentos vão ficar menos espaçados. Lá no começo a gente pulou 100 anos de um slide para o outro, 50 anos, 80 anos de um slide para o outro. Aqui as coisas começam a ocorrer e a ser documentadas de maneira mais rápida, tá? O ENIAC, então, 14 de fevereiro de 1946, né? Ele foi o primeiro computador elétrico digital eletrônico de grande escala. Tá? Então, ele já utilizava dígitos binários e utilizava a eletrônica para fazer as coisas funcionarem, os cálculos, executar as suas instruções. Né? Projeto do Exército Americano, ele usava apenas válvulas e objetivava calcular trajetória de mísseis com maior precisão, tá? Mas ele foi terminado apenas após o fim da Segunda Guerra. Tá? Então, como ele demorou um pouquinho para ficar pronto, ele acabou não sendo utilizado na guerra. E aí nós temos o começo do uso da palavra bit. Tá? O que acontece? O computador, até hoje, ele utiliza apenas zeros e uns para representar qualquer valor. Então, quando você quer fazer fazer uma conta no teu computador, somar 10 mais 11, ele vai transformar o 10 em binário, vai transformar o 10 em zeros e uns, vai transformar o 11 em zeros e uns. A gente vai aprender a fazer esses cálculos logo, logo. E aí, ele usa apenas isso para guardar. Por quê? Porque é uma maneira muito mais eficiente de guardar. Você perde espaço, mas você tem várias opções de como guardar apenas zeros e uns em materiais, em eletrônica ou no que for. Tá? Imagina, por exemplo, um disco rígido que guarda dados de maneira magnética. A gente vai estudar isso mais para frente. Então, ele tem vários espacinhos no disco dele. Ele tem vários espacinhos, e cada espacinho é usado para guardar um bit. Tá? E aí, ali naquele espacinho é guardado um magnetismo. Se está magnético, por exemplo, positivo, é 1, se está negativo, é 0. Então, são duas possibilidades. No magnetismo, eu não teria uma terceira possibilidade. Tá? Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que o binário possibilita. Quando eu uso eletricidade, ou tem eletricidade e é 1, ou não tem eletricidade e é 0. Eu poderia fazer um chaveamento, por exemplo, 1 volt significa 1, 2 volts significa 2, 3 volts significa 3, 4 volts significa 4, e fazer todo um chaveamento aí dessas informações, e usar isso para representar os valores. Mas aí o processamento fica muito prejudicado, porque eu tenho que extrair essa informação para saber o que fazer com ela. Tá? Se houver uma variação na minha eletricidade, talvez, né, caiu em meia fase a luz da minha casa. Aquela fase onde as lâmpadas ficam mais fraquinhas, sabe? A gente chama isso de meia fase. Caiu em meia fase, o que era 8 volts e representava 8, caiu para 4. Putz, e agora? Entenderam? Então é bem difícil trabalhar de 0 a 9. Isso é extremamente complicado. Então, a computação até hoje utiliza apenas dígitos binários, que é ou 0 ou 1. Para o interno do computador, não existe 2, não existe 3, não existe 4. Tá? Ele converte essas coisas, esses binários, em letras ou em números para mostrar para a gente, porque nós não entendemos binário.
Tá? Então, ele só converte para mostrar para o usuário que não entende a linguagem que ele fala. Mas, internamente, ele usa binário para tudo. 1946 foi quando foi utilizada a palavra bit pela primeira vez, né? Foi documentada para representar um dígito binário. Então, um espacinho onde eu posso guardar um 0 ou um 1, a gente chama de bit. Isso aqui é um bit, isso aqui é 8 bits, é outro bit, isso aqui é outro bit. A um conjunto de 8 bits, nós damos o nome de byte. Até hoje nós utilizamos essa nomenclatura. 2 bytes, 16 bits, a gente chama de word ou palavra. Mas isso a gente estuda mais para frente também. 1947, von Neumann, Eckert e Malky começaram a trabalhar uma versão melhorada do ENIAC, agora, quem sabe, sem utilizar o manual do ABC, que foi chamada de EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, computador automático eletrônico discreto variável, que incorporou o conceito de programas armazenados, tá? Que eram perfurados em fita ou em plugs e após lidos e armazenados na memória. Foi só completado 5 anos depois. Usava memórias baseadas em linha de retardo de mercúrio com maior capacidade de armazenamento. O que era a ideia, pessoal? Antes do EDVAC, os cartões perfurados, o programa era feito no cartão perfurado, como eu expliquei já para vocês. Tá? Então, o cartão perfurado tinha um espacinho ali que, se aquele espacinho fosse perfurado, significava que era uma soma. Se fosse perfurado do lado, era uma subtração, por exemplo. Se fosse do lado, era uma multiplicação. Se fosse do lado, era uma divisão. E assim por diante. Aí embaixo tinha um lugarzinho para você perfurar os valores. Então era uma soma. Daí eu perfurava, esse aqui é para somar 86. Então eu perfurava no lugar que representava o 8, perfurava no lugar que representava o 6. Só que como que os computadores faziam isso? Ele lia o cartão, executava a instrução, descartava o cartão. Lia o outro cartão, executava a instrução, descartava o cartão. Lia o próximo cartão, executava a instrução, descartava o cartão. Tá? E tudo isso era muito lento. Tá? A velocidade de execução do processador estava amarrado em ler as instruções do cartão. Então, se eu não conseguisse ler mais e mais e mais rápido, eu não teria como executar mais e mais e mais rápido. O EDVAC incorporou um negócio muito importante que depois virou a base da gente ter o que a gente tem hoje. Inclusive, na pergunta dos sistemas operacionais, eles começaram a ser possíveis por causa do trabalho no EDVAC. Ele não lia o cartão e executava agora. Agora ele tinha um espaço de memória para guardar o programa e ele lia o cartão. Então ele lia o primeiro cartão. É uma soma 87. Então ele não executava essa instrução. Ele guardava essa instrução na memória. Primeira instrução, somar 87. Aí descartava esse cartão. Lia o próximo. Segunda instrução, multiplicar pelo valor que o usuário digitou. Segunda instrução, multiplicar pelo valor que o usuário digitou. Descartava. Lia o terceiro. Se for maior do que 50, então não sei o quê. Terceira instrução. Se for maior que 50, então não sei o quê. Então ele lia todo o programa, guardava o programa na memória dele, e aí quando terminasse a leitura, aí sim alguém podia ir lá e dizer, roda o programa. E aí ele ia rodar aquelas instruções na ordem que ele tinha lido. Isso permitiu que fosse muito mais rápido. Porque eu não precisava mais ficar lendo um cartão, executando uma instrução. Lendo um cartão, executando uma instrução. E aí, se eu precisasse executar o mesmo programa depois, eu tinha que pegar toda a pilha de cartão, pôr na ordem certa, e pôr ali para ele ler de novo. Então, era tudo muito lento. Aqui, não. O programa está na memória. Quer executar 60 mil vezes? Execute 60 mil vezes. Vai ser muito mais rápido porque não vai precisar ler o cartão, tá? Os cartões. Então, esse aqui foi uma boa ideia, uma grande ideia, uma grande melhoria no mundo da informática. Beleza?
E já vão pensando aí em qual pergunta vocês vão me fazer na próxima atividade, que eu vou passar a mesma atividade para vocês, tá? Passe uma pergunta sobre a matéria para que a gente valide a presença de vocês. Toda semana eu vou passar ou uma atividade mais complexa, maior, valendo conceito mesmo, ou apenas uma para a gente interagir para valer a presença, tá? EDSAC, 1949, ó, já apenas 2 anos depois. Maurice Wilker montou o EDSAC, o primeiro computador que eles chamaram de prático, né? Que já tinha algumas possibilidades de entrada de dados, de variações aí nas execuções e tudo mais. Ainda com válvulas eletrônicas, as válvulas tinham um grande problema, elas esquentavam demais, tá? Então atraía muito inseto e tudo mais. Mas já com programas armazenados na ideia do que o EDVAC criou em 1947. Tá? Para a programação, Wilkes construiu uma biblioteca de programas pequenos, chamado subrotina, que ele armazenava em cartões de papel perfurado, essas subrotinas. Chegava à velocidade de 714 operações por segundo. Uau! Então, olha aquilo que eu falei. Se ele fosse ler o cartão e executar a instrução, para ele chegar a 714 operações por segundo, ele precisaria ler 714 cartões num segundo, descartar esse cartão, ler o próximo, né, um de cada vez. Lê o primeiro, executa. Lê o segundo, executa. Lê o terceiro, executa. Então, mesmo em 1947, em 1949, essa velocidade de 700 cartões por segundo era algo inimaginável. O cara conseguiu algo brutal, né? Porque implementou essa função de ler os cartões e executar eles. Uma função muito interessante que ele criou também foram essas subrotinas. O que quer dizer subrotina? Imagina que antes disso aqui, tá? Aqui no EDVAC. No EDVAC eu preciso, no meu programa, calcular a média de alguns valores, tá? de 10 valores que eu li. Tá? Não existia algo que diga, olha, calcule a média desses 10 valores. Ele teria que ler o primeiro cartão, some o valor 1. Segundo cartão, some o valor 2. Terceiro cartão, some o valor 3. Some o valor 10. Divida por 10. Entenderam? Ele teria que criar o passo a passo de como fazer uma média. Já no caso do próximo, que é o EDSAC, o cara foi lá, esse Maurice Wilker, ele foi lá e criou um bloquinho de cartões e colocou o nome nesse bloquinho de cartões. Esse bloquinho calcula a média. E aí, quando você precisasse calcular a média, você podia apenas dizer para o computador, olha, execute o bloquinho de cartões X, que faz a média. Execute o bloquinho de cartões Y, que calcula o cosseno. Execute o bloquinho de cartões Z, que calcula Pitágoras. Eu não sei a fórmula de Pitágoras. Não faz mal. O computador poderia ter um bloquinho de cartões que faz isso. Tá? Então, essas subrotinas, elas são a base da programação hoje. A gente só programa em subrotina hoje. A gente só faz chamada de função. Vocês já estão tendo lógica, né? Quando na lógica você diz, leia o valor, você está dizendo, olha, chame uma rotina que vai lá, espere o usuário digitar alguma coisa no teclado. Quando o usuário digitar alguma coisa no teclado, guarde num espacinho de memória para mim. Isso é uma subrotina. Você não sabe como é que liga o teclado. Você não sabe como é que ele lê o valor do teclado, né, que o cara digitou. Você não sabe em qual espaço, qual endereço de memória vai ser guardado esse valor. Não. Isso quem cuida é a subrotina, ela que faz para a gente. A gente só diz, leia o valor. Beleza? Inclusive, cuidem bastante, tá, pessoal? Vocês vão ter, depois de lógica, vocês vão ter vários tipos de programação ano a ano até o fim do curso. E se vocês matarem um pouquinho a disciplina de lógica, especialmente a de lógica, tá? A minha história no momento, então, se perdeu 10 slides desse, não é tanta coisa.
Mas na lógica, se você não entender o funcionamento de alguma das teorias que o professor Alex vai passar para vocês, não entendi que diabos é isso do C. Como é que funciona o C? C então, C senão. Como é que funciona o para? Não entendi a lógica disso aqui. Depois vocês vão ter programação. E quando cair na programação, vocês vão fazer o C. E daí vocês vão fazer o para. E vocês vão precisar desse entendimento. Então, cuidem muito. Se ajudem, não faltem aula de lógica. Façam todos os trabalhos entendendo o que vocês estão fazendo, porque a lógica é a parte que eu costumo dizer a parte mais difícil, mais complicada de um curso de informática onde haja programação. Tá? A parte que mais reprova, a parte que mais dá DP, justamente por quê? Porque se você não entender como é que funciona alguma coisa, lá no próximo ano você vai se bater muito. Tá? Então, tirem as dúvidas com o professor, participem de atendimentos. Cara, a gente tem atendimento, os professores têm horário de atendimento para ficar esperando vocês entrar na sala. Normalmente entra 1, 2 alunos. E dali meio mês, 20 pessoas ficam com D na prova. Tá? Então, aproveitem as possibilidades que o IF dá para vocês, usem elas, não façam o professor ficar sozinho esperando na sala de atendimento para ver se vai aparecer alguém. Entrem lá e tirem as dúvidas. Tá? Aproveitem. Porque, por exemplo, no caso da lógica, isso vai fazer falta. Vocês vão lembrar disso daqui a um ano, quando vocês estiverem na programação e o professor falar assim, nós tivemos 16 conceitos D na sala e 12 conceitos C. E aí vocês vão lembrar, putz, o professor Davidson falou que era para tomar cuidado. Né? Então, tomem cuidado, isso é bem importante. Não é querer pôr medo em vocês, tá? É passar a real aí. EDSAC. Depois do EDSAC, nós temos a criação de uma linguagem de programação, ainda pelo Maurice Wilkes. Tá? Então, começou-se a utilizar a ideia de, ao invés de você programar em cartões ou programar direto no hardware, passando cabinhos das conexões de um lado para outro, de você utilizar uma linguagem para dizer, olha, leia o valor do teclado, leia o outro valor do teclado, soma esses dois valores, divida esses dois valores. Tá? E a primeira linguagem de programação que fez isso foi o Assembler. É uma linguagem que existe até hoje, né, a base da linguagem de programação de baixo nível, tá? Ela controla diretamente o processador. Ela é uma linguagem extremamente difícil, tá? Então vocês podem ver que os comandos dela, olhando assim, você não tem noção do que faz. Tá? Não faz ideia do que cada um deles faz. Por quê? Porque ele é mais... Por quê? Porque ele é mais próximo da forma com que o computador entende as coisas, e não do que da forma com que o usuário entende as coisas. Tá? Mas mesmo assim, ele já é um pouco mais fácil de você decorar os comandos e entender do que você ler os cartões perfurados e ver o que cada uma está fazendo. Beleza? Então, aqui a gente já tinha um dispositivo de saída que permitia que fosse visto, né, um monitorzinho ali, e um dispositivo de entrada, tipo um teclado, que permitia que eu programasse. Depois, o computador não lia esse LI, cifrão V0,4, LA, não, o computador não lia isso para executar. Depois de programado, isso aqui era passado por um outro programa, que a gente chama de compilador, que transforma isso em linguagem de máquina. E aí sim, isso era armazenado na memória, tá? E executado pelo computador. Beleza? 1951, computadores. Tá? Começam a surgir aí os computadores baseados a transistores, pesando muito menos. Aqui dá um exemplo de 150 quilos, com consumo muito inferior aos anteriores. Tá? Então, aqui nós começamos a consumir
eletricidade na base de 1.500 watts, por exemplo, para fazer um computador funcionar, que é basicamente o que um chuveiro consome hoje. Tá? Antes disso, o consumo era em dezenas de milhares de watts. Então, aqui melhorou bastante. Gera menos calor, menos possibilidade de queima dos transistores. Os transistores são muito menores. Tá? Então, os transistores trazem uma quantidade gigantesca de vantagens para a computação. Tá? 1952, IBM lança o 701, tá? O primeiro computador com programa armazenado da IBM. Foi o primeiro computador que a IBM vendeu também. Tá? Então, ela projetou esse computador e vendeu. Ela conseguiu vender 19 unidades em 3 anos. Tá? Lógico, o primeiro que ela vendeu, digamos assim, comercializou. Tá? Antes disso, ela já fez alguns projetos para algumas outras empresas que levaram à criação de algum computador que era instalado na empresa, a empresa utilizava e a IBM recebia para isso. Mas esse aqui ela criou para comercializar, tá? Para um público mais genérico. Em 1954, a Texas Instruments anunciou o início da produção de transistores de silício. Antes disso, eles eram feitos de outros metais, mas o silício tem uma propriedade semicondutora muito importante, que foi um diferencial gigantesco no mundo da computação. Tá? E levou ao que a gente chama de segunda geração na história da computação. Você vai estudar depois quais foram as 4 gerações. Mas a ideia é, os transistores já trouxeram uma vantagem extremamente grande. O silício multiplicou essa vantagem dos transistores por 1000. Tá? Hoje, num pedacinho desse tamanho de um processador, de, sei lá, 1 centímetro por 1 centímetro, a gente tem milhões de transistores. Então, isso só é possível por causa da utilização do silício. Tá? Para quem ler alguma vez um material em inglês, por favor, cuidem. Nos Estados Unidos é Silicon, né? Silicon Valley. Silicon. Eu já vi gente traduzir silicon para silicone. Tá? Não, os processadores não são feitos de silicone, eles são feitos de silício. Beleza? E o vale também não é o Vale do Silicone. Deve ter algum lugar nos Estados Unidos chamado de Vale do Silicone, mas aqui talvez lá em Hollywood. Mas aqui nós estamos falando do Vale do Silício, porque esse é um material utilizado até hoje para a criação dos computadores. Tá? Inclusive tem algumas previsões que dizem que no futuro não tão distante nós vamos ter problemas de escassez de silício no mundo. Tá? Então, já há pesquisas de utilização de materiais diferenciados para a criação dos processadores e microcontroladores. Tá? Porque imaginem assim, todos os microchips que tem, por exemplo, dentro dos rádios de vocês, das TVs de vocês, do videogame de vocês, tudo isso tem como matéria base dentro dele silício. Então é utilizado para muita coisa. E aí, com o tempo, ele vai se indo embora. Que nem a utilização de cobre. O cobre não se regenera, a natureza não cria mais cobre. Vocês vão esperar 5 anos que o cobre cresce de novo. Não é assim. Ele é uma matéria-prima não renovável, ele vai acabar uma hora. Tanto que hoje a gente já tem uma situação bem interessante, que é o fato de que os cabos de rede de cobre, aqueles cabos normais que a gente usa em redes, eles são mais caros hoje do que os cabos de fibra ótica. A fibra ótica é muito mais rápida, muito mais eficiente e já está muito mais barata do que os cabos de cobre. Por quê? Porque os cabos de fibra ótica são feitos de alguns tipos de fibra de vidro. E o vidro é feito de areia. A areia é um metal, não é um metal, é uma matéria bem mais abundante do que o cobre. Então, o preço do cobre está subindo, o preço da fibra ótica está baixando. A gente já consegue comprar fibra ótica a menos de R$1 o metro. Tá? Às vezes, se comprar em quantidades bem grandes, bem menos de R$1, 60, 70 centavos. E o cobre, se for comprar um cabo de qualidade, você vai pagar R$3 o metro, R$4 o metro. Tá?
para vocês entenderem aí a diferença e o que essa evolução na computação está levando. Tá? Então, por isso que tem muita gente pesquisando o uso de novos metais, novas matérias-primas, novas tecnologias, para tentar quebrar essa cadeia aí produtiva baseada em materiais ou em matérias-primas não renováveis. Fora que, por exemplo, o cobre a gente não recicla para isso, né? O computador é algo tão minúsculo e tão preciso, por exemplo, esses padzinhos aqui, ó, são todos feitos de cobre. Tá? Alguns são banhados a ouro para dar um contato melhor, mas são feitos de cobre. Mas isso aqui é tão preciso que eles não utilizam cobre reciclado. Porque na hora de reciclar o cobre, existe uma chance um pouquinho maior de acontecer de passar alguma impureza junto, ou de ter algum metal junto na hora de derreter e reciclar, ou de ir algum plástico junto. Então, a qualidade do cobre reciclado é um pouco menor do que a qualidade do cobre, entre aspas, virgem, né, utilizado sua primeira utilização. Então, a gente não usa cobre reciclado para isso. Cabo de rede também não utiliza cobre reciclado, pelo menos os cabos de rede de qualidade. Tá? Se comprar um cobre de Furukawa, nenhum deles é feito com cobre reciclado. E aí o cobre reciclado é utilizado para outras coisas, por exemplo, fio de luz. A transmissão de luz não tem muito segredo, né? Não precisa de um metal tão nobre. Então, se ele tiver alguma impureza, ele não vai levar a problemas de processamento, ele vai levar eletricidade igual. Então, ponto. Um pouquinho mais lento, um pouquinho mais rápido, perdendo um pouquinho, ganhando um pouquinho, mas enfim. Então, na computação nós temos esse problema aí. Tradic, primeiro computador totalmente transistorizado, 1955. Foi anunciado nos laboratórios AT&T Bell, tá? Que foram foi aquela empresa criada para a comercialização do telefone por Graham Bell. Tá? Possuía aproximadamente 800 transistores, ao invés dos antigos tubos de vácuo, dos antigos relés e dos antigos das antigas válvulas. Tá? Isso dava um consumo de menos de 100 watts, que era fenomenal. Não consumia quase nada, além de miniaturizar muito o computador. Tá? Parece que o cara está mexendo com enxame de abelha aqui, mas não é, tá? É uma plaquinha onde eles põem os transistores, por trás o cara faz as soldas e puxa os cabos para os outros lugares. É bem parecido com as placas que a gente usa por exemplo, na robótica ou na eletrônica básica hoje, as placas que a gente chama de protoboard, onde você liga os componentes, puxa com um cabinho as ligações elétricas para fazer as coisas funcionarem. Tá? E aí, em 1956, a IBM produz o primeiro computador com uma unidade de disco rígido fixa, era chamado de RAMAC, e poderia armazenar 4.4 MB. Tá? Unidade de disco rígido são os HDs, é aquele espaço onde a gente guarda as informações no computador. Até hoje os computadores têm HDs. Reparem no espacinho, no tamanho do HD do computador, é esse pequena unidade aqui do lado, tá? Coisinha miúda. E esse aqui é um close nessa unidade de disco, tá? Ele era composto por algumas dezenas de discos de metal, similares a discos de vinil, só que de metal, e conseguia armazenar em todos esses discos a grande capacidade de 4,4 MB. Tá? Para quem ainda não manja desse mega, giga e tudo mais, 4,4 MB é mais ou menos o que precisa para guardar uma música em MP3 de 4 minutos. Tá? Então aqui o cara conseguia guardar nesse pedacinho, mais ou menos, lógico, o MP3 não existia na época, mas ele conseguiria guardar nesse pequena pecinha aqui uma música de mais ou menos 4 minutos. Tá? Umas 3 ou 4 fotos de alta resolução, 2, dependendo de quão alta resolução seja. Tá?
mas era o que existia na época e foi uma evolução muito grande. Em 1957, nós temos a criação da ARPANET, tá? Que foi um projeto do governo americano. Eles estavam, nessa época, em Guerra Fria com a Rússia, e estavam naquela, vou te bombardear, não vai, não vai, vou jogar uma bomba em você, eu tenho bomba atômica, eu também tenho, não. Então, eles estavam numa guerra de ameaças. E o governo americano tinha muito medo de que a Rússia conseguisse consolidar essas ameaças e ir lá e jogar, dropar algumas bombas nos Estados Unidos mesmo. Né? E várias vezes surgiram os boatos de que eles iriam explodir algumas universidades americanas. E os Estados Unidos tinham muito medo de perder o conhecimento que tinha dentro dessas universidades. Os artigos estavam dentro das bibliotecas, livros e tudo mais. Então, os Estados Unidos se preocupavam muito com esse conhecimento que tinha lá dentro. E aí ele começou um projeto chamado de ARPANET, que foi interligar 4 das grandes universidades americanas: Universidade de Utah, Santa Bárbara, Los Angeles e Stanford. Né? Basicamente, ele passou um cabo entre essas 4 universidades, criando a primeira rede funcional da história. Então, basicamente, os primórdios da internet era isso aí. Tá? Então, foi um projeto bem ambicioso. Depois ele foi sendo evoluído, foi ligado a outras universidades, aí foram ligados a algumas empresas, e isso foi se expandindo até que virar o que a gente conhece como internet hoje. A ideia era, por exemplo, que em Utah, os artigos que eles têm publicado aqui, eles conseguissem, ao mesmo tempo, guardar em Santa Bárbara, guardar em Los Angeles, guardar em Stanford, para que, se a Rússia viesse e explodisse aqui, o conhecimento gerado aqui ficasse armazenado também nas demais universidades. Tá? Os primeiros 4 nódulos da ARPANET. Beleza? E em 1957 o Brasil entra no jogo da computação, tá? O primeiro computador que o Brasil comprou, o Brasil não desenvolveu, ele comprou de uma empresa chamada Burroughs, que hoje não existe mais, um computador chamado Univac 120. Tá? É esse aqui. Apesar de parecer talvez uma padaria com essas bandejas, não era um computador, tá? O computador tinha 60 bytes de memória RAM, 60 bytes, não tinha nem 1K de memória, né? E era utilizado para calcular quanta água se gastava no estado de São Paulo inteiro. Tá? Era uma ideia interessante, era um dos usos, né? A questão de 60 bytes, para vocês terem uma ideia, ó. Então, 1K byte são 1024 bytes. Eu vou arredondar para 1000, mas são 1024. 1K são 1024 bytes. 1 mega são 1024K. 1 giga são 1024 megas. Tá? Então, os computadores de vocês têm 4, 8, 16 bilhões de bytes de memória. Naquela época, um computador tinha 60. Tá? Então, só para a gente entender como as grandezas evoluíram muito grande. Hoje, os celulares de vocês dão um pau nessa quantidade de memória RAM ou nesse espaço de armazenamento de maneira... chega a ser piada, tá? Você pega um cartãozinho de memória micro SD desses de pôr no celular, ele tem 32 GB, 64 GB, 16 GB, 128 GB. Tá? Então, algumas milhares de vezes mais do que esse aqui tinha. Mas, lógico, isso são há 70 anos atrás. Tá? E aí, em 1958, a IBM lança o TX0, que já possuía um monitor de vídeo embutido. Era rápido, relativamente pequeno, e tinha também um dispositivo de saída sonora. Ele tinha um buzzerzinho, uma buzininha que fazia... pip, 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 pip. Tá? Então, não era um sistema full surround aí que
que permitia escutar música, mas já tinha um dispositivo de saída sonora também, além de ser mais bonitinho, mais bem organizado. Eu acho que, inclusive, a lixeira vinha junto no pacote quando você comprava. Tá? Aqui é a carinha dele, TX0. Em 1961 começou, né, criado o Space War, o primeiro jogo interativo de computador. Imagine o seguinte, computadores eram algo que estava se tornando algo gigantesco. Em vários lugares nos Estados Unidos tinham feiras de computação, mas aí você ia numa feira de computação e via isso aqui. Ou você ia numa feira de computação e via isso aqui. Ou você ia numa feira de computação e via isso aqui. Não era muito legal, né? Não chamava muita atenção. Então, no MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, alguém teve uma ideia. Bom, eu tenho um dispositivo, né? Eu tenho um dispositivo de saída e um monitor que pode mostrar texto, mas também pode mostrar imagens. Eu tenho um teclado que pode permitir que a pessoa controle alguma coisa. Então, talvez se eu criar um pequeno jogo, um pequeno, né, um aplicativo aí para entretenimento, eu consiga chamar a atenção de mais gente para o nosso stand nessas feiras. E aí surgiu o Space War, onde você controlava uma navinha para explodir alguns mísseis, tá? E foi o primeiro jogo interativo de computador, justamente para chamar a atenção do público em feiras. Tá? Em 1963, nós temos a criação do primeiro mouse, tá? Criado no Instituto de Pesquisa Stanford, era um instituto de pesquisa da Xerox. Ele criou uma caixinha de madeira com um botão e duas rodinhas embaixo, que permitia que você controlasse um cursor dentro de um software que ele desenvolveu. Tá? Ele levou para os executivos da Xerox, e os caras olharam e não quiseram, não demonstraram interesse. Deixaram que isso fosse passado para frente. Vocês vão ver que a Xerox, ela pesquisa muita coisa. E teve várias tecnologias que eles criaram dentro da Xerox, mas às vezes acabavam sendo deixados de lado porque, né, não registravam, não exploravam comercialmente. Eu costumo imaginar que os executivos da Xerox tinham um dedo podre, né? Eles olharam esse mouse e olharam e falaram, não, ninguém nunca no mundo vai querer usar um mouse. Oi? Tá? Então, eles acabaram não tendo retorno financeiro por essa pesquisa. O que, por um lado, para eles foi ruim, por outro lado, para nós foi ótimo, foi uma delicinha, porque o uso do mouse pôde se espalhar de maneira facilitada, justamente porque não tinha dono, não precisava pagar royalties, não precisava registrar. Né? Aí a Apple e a Microsoft foram lá, deram uma miguelada e criaram seus próprios dispositivos e os seus próprios sistemas operacionais utilizando mouses. Tem um filme bem bacana que mostra essa história. Depois eu vejo hoje para a gente ou assistir na sala quando nós voltarmos no presencial, ou a gente faz uma sessão de cinema aí, alguma coisa assim, tá? A gente depois vê como é que faz isso. 1969, Pascal, invenção da linguagem, criação da linguagem Pascal. Por Nicholas Worth, deu o nome da linguagem de Pascal em homenagem a Blaise Pascal, aquele cara que inventou as calculadoras, a calculadora lá em 1600 e pouco. Tá? Ele rodou em um computador chamado CDC 6400 e a linguagem Pascal já é uma linguagem de nível bem mais alto, ela é mais distante do processador. Então, os comandos que a gente dá são muito mais fáceis para o ser humano entender. Né? Eu tenho uma variável chamada entrada, que é do tipo inteiro. Eu coloco na entrada o valor 257. Percentual, eu multiplico o número vezes 2. Write-ln, escreva, variável interna função, entrada. Entrada começa com 0, saída começa com 0, pede para o usuário digitar um número. Então, essa linguagem ela é bem mais intuitiva e bem mais similar ao que nós utilizamos até hoje. Inclusive, o Pascal pode ser utilizado até hoje, tanto para programações em linha de comando, aquela telinha preta onde você digita os comandos, enfim,
quanto para a criação de programas com telas do Windows, né? Com interfaces gráficas, para isso utilizando normalmente ou o Delphi ou o Lazarus. Então aqui foi um marco bem bacana. Não foi a primeira linguagem, tá? Nem de alto nível, já existiam outras antes, mas essa é uma linguagem bem importante, então a gente dá uma ênfasezinha nela. Em 1971, a Intel cria um processador chamado de 4004, um processador de 4 bits e 108 kHz, 108 mil instruções por segundo. Não, mentira, 60 mil instruções por segundo, mas ele rodava 108 kHz. Essa era a carinha dele, era um processadorzinho que você encaixava num slot em algum lugar aí, em algo do tipo uma placa-mãe, e aí ele começava a funcionar. Tá? 1972, Alan Bushnell fundou uma empresa chamada Atari para comercializar o Pong, tá? Foi o primeiro videogame comercial que rodava esse joguinho Pong que existe até hoje, onde tem uma bolinha e as raquetinhas, tá? E aí a bolinha vai indo, o jogador tem que mover a raquete para cima ou para baixo para rebater a bolinha. E fazer ela ir indo, quem perder a rebatida perde um ponto, tá? Está 10-13, por exemplo. A Atari começou comercializando isso aqui, só que depois virou fliperama, virou jogo para outros videogames e tudo mais, jogo para computador, mas no começo foi um dispositivo que se ligava na tua TV e podia jogar, tá? Bem antes do Atari, não confundam com o videogame Atari. O videogame Atari veio bem depois. Em 1973, nós temos a Xerox Corporation, de novo, né, inventando algo bem importante, inventou a tecnologia Ethernet, tá? Primeira rede local de computadores, e ela também não patenteou, ela deixou aberto para que cada um pudesse utilizar sem precisar pagar royalties. Tá? Isso foi muito importante para a adoção do padrão Ethernet, que é o padrão até hoje, se não toda a rede do mundo utiliza a Ethernet, muito próximo disso. Tá? Então, um grande agradecimento aí à Xerox por não ter patenteado, porque se eles tivessem patenteado, não seria o que nós utilizaríamos hoje, porque a gente vê que na informática, tecnologias onde é necessário pagar patente, elas acabam não sendo tão adotadas. Tá? E aí, alguém inventa algo parecido sem precisar pagar patente, pagar royalties, e aí esse outro padrão acaba sendo adotado. Bill Gates e Paul Allen se licenciaram na primeira linguagem de programação escrita para um computador pessoal, BASIC, para o computador Altair. No mesmo ano, eles tinham uma empresa chamada de Trefoil Data. Eles renomearam essa empresa para Micro-Soft, né? Com um tracinho aqui. E aí, alguns anos depois, o hífen foi retirado e ela virou apenas Microsoft. Né? 1980, DOS, Seattle Computer Products, criou um sistema operacional próprio, tá? Devido principalmente a atrasos em lançamentos de outros sistemas operacionais. A Microsoft foi lá nessa Seattle Computer Products, que era um dormitório em uma universidade americana, em Seattle, e comprou o direito para esse cara de poder revender esse sistema operacional, tá? Que acabou virando o DOS da Microsoft. Tá? Eles pagaram, se eu não me engano, $5 mil para o cara, e o cara ficou doido porque ele não sabia nem o que fazer com aquele sistema operacional, e de repente houve uma oferta gigantesca. A Microsoft comprou dele e conseguiu, porque ela já tinha uma parceria com a IBM, ela já tinha vendido um sistema operacional para a IBM. Tá? Isso aparece muito bem no filme que a gente vai assistir também. Porém, a Microsoft vendeu esse filme para a IBM, mas ela ainda não tinha esse sistema operacional para a IBM, mas ela ainda não tinha o sistema operacional. E a parceria que eles criaram com a IBM era muito boa, era de licenciamento em todo o computador que a IBM vendesse. Então, eles daí saíram da IBM e correram atrás para comprar um sistema operacional de alguém.
chegaram nesse cara na Seattle Computer Products, compraram o sistema operacional dele por $5.000, e aí foi que nasceu a fortuna do Bill Gates, tá? Na venda desse sistema operacional para a IBM. Tá? 386 em 1985. Aqui sim, até teve uma reportagem da Info aqui no Brasil dizendo que foi lançado a Ferrari do computador. O 386 era um processador que foi muito mais rápido do que os seus anteriores, usava memória de 30 pinos, mas com uma velocidade de processamento extremamente interessante, já possibilitando inclusive executar programas gráficos mais avançados, como era o caso do Windows 3.1, que era um sistema operacional, né? O 386 já contava também, já dava suporte a placas de vídeo, que podiam atingir até, 256 cores, desde que o monitor da pessoa também suportasse exibir informações coloridas. Beleza? Depois veio o 486, 586, 686 e a arquitetura que nós temos até hoje. Mas a ideia é, os processadores, como a gente conhece, né, já tem essa carinha aqui, mudaram, evoluíram, avançaram, e por baixo dele existem os conectores, daí os pininhos, para a gente plugar eles na placa-mãe. Em 1985, Microsoft lançou o Windows 1.0, o primeiro Windows, que apesar de ser, né, considerado um sistema operacional, ele rodava em cima do DOS. Então você entrava no DOS e daí mandava abrir o Windows. E aí ele te dava uma interface gráfica onde você podia fazer coisas do tipo editar um documento, jogar um joguinho, ver o relógio, né, ou outras funções que ele tinha aí. Mas essa era a carinha desse sistema operacional. Ele era tipo um gerenciador de coisas, inclusive um gerenciador de interface gráfica para o DOS. E aí, pessoal, nós paramos com a criação do 386, tá, que abriu as portas para a criação dos processadores modernos, e com a criação do Windows, que abriu as portas, por assim dizer, para o formato de sistemas operacionais modernos que nós temos até hoje. Nós paramos a nossa parte histórica e vamos avançar com a questão das gerações da computação, tá? As 4 gerações do computador. Não vou, a gente está no finalzinho da aula já, tá? Eu sempre desconto aquele horário do intervalo que eu não dou para vocês, né? A gente está vendo essas 2 aulas seguidas, então eu não vou ficar até às 11, vamos parar agora a 18 para as 11, beleza? Pessoal, eu vou lançar aquela atividade no Classroom novamente, vou fechar a atividade anterior, tá? Para não receber mais respostas. É extremamente importante que vocês respondam essas atividades na semana onde eu proponho para contar a presença da semana, tá? Não queremos ninguém reprovado por faltas, beleza? Estou parando a gravação, a atividade vai ser a mesma coisa, tá? Faça